Seu Paul, meu português preferido, me diga, qual que é o cargo que você tem hoje aqui na empresa com a gente e qual que é a responsabilidade desse cargo? Boa pergunta, Hugo. Primeiro, boa tarde, obrigado aí pelo convite. Ainda bem que tu disseste na empresa, porque a gente tem muitos cargos. Eu tenho um cargo aqui em casa de marido e de pai, que é grande a responsabilidade aí, mas na empresa, aí não menos importante, hoje eu sou gerente de qualidade de contas globais. Só para o pessoal todo entender o que é uma conta global. São aqueles clientes que têm algum tipo de negócio, seja de matéria-prima ou de produto final, no Brasil e fora do Brasil. Exemplo, McDonald's, Burger King, Popeyes, a Ian, dentro da Ian temos o Taco Bell, a Pizza Hut e o KFC. Também trabalhamos com a Apfil, que são as margarinas Becel, ali em Uberlândia, e a nossa querida Subway. Então, hoje são essas marcas que a gente considera contas globais. Perfeito. E qual que é a tua principal responsabilidade frente a essas contas globais? Pô, você pode compartilhar com a gente? Claro, claro. Bem, na verdade, nós temos várias responsabilidades, mas como eu disse, nós não temos um papel comercial, nós não temos um papel de P&D, apesar de estarmos muito linkados com essas áreas, mas a nossa parte é a qualidade. Logicamente que os principais protagonistas, atores, são as fábricas onde são produzidas esses produtos ou essa matéria-prima, mas nós acabamos por fazer aqui o link entre a fábrica e o cliente final, através das auditorias, planos de ação, reclamações, visitas, ajuda a desenvolvimento de novos produtos com especificações. Toda essa parte, todo esse suporte é feito aqui por nós, mas volto a ressaltar que os principais protagonistas aí do show realmente são as fábricas, eles é que fazem acontecer todos os dias. Ah, não sabe como eu gosto de escutar isso, pô. Até porque tu não trabalhas numa fábrica. Quase nada. E como que foi, pô, para você chegar até essa posição? Como foi tua trajetória pessoal e profissional? Foi muito rápido, porque eu tenho 18 anos, estou a brincar, eu vou fazer 43 anos, então na verdade, com qualquer coisa nós temos um caminho. O meu foi um pouquinho diferente, pela pronúncia como tu brincaste no início, eu sou português, na verdade eu nasci nos Estados Unidos, os meus pais foram à procura de uma oportunidade aí melhor de vida, mas são portugueses e voltaram para Portugal, eu tinha 3 anos, então vivi a minha vida toda em Portugal. Então, o que é que acontece? Eu estudei, logicamente, eu estudei Engenharia de Alimentos e depois outros cursos de Tecnologia dos Alimentos, tenho um mestrado, uma pós-graduação. Comecei a trabalhar em Portugal também nessa área, numa empresa de consultoria, de auditorias, muito vocacionado para contas globais, tanto ali a cadeia final dos restaurantes que eles tinham, mas também como novos fornecedores, fábricas, etc., novos produtos. Eu trabalhei mais ou menos uns 8 anos e também na gestão de alguns grandes clientes também em Portugal. Depois tive a oportunidade de conhecer a minha esposa em Portugal, ela é advogada, foi tirar um mestrado em Portugal e houve a possibilidade, nesse caso a necessidade, não é? Ela tinha que vir para o Brasil e eu na altura tinha feito uma pausa na minha carreira para escrever a minha tese de mestrado. Quando eu vim para o Brasil, eu acabei aqui a tese, apresentei e com isso surgiu uma hipótese de eu trabalhar no McDonald's numa parte completamente diferente, operações. Operações. Ó, Eu da qualidade foi para operações de restaurantes. Era um fast track, então não era um estágio, mas era um movimento que se fazia em que tu num ano tinhas que passar por todas as operações para gerir um restaurante e depois começares a crescer dentro da companhia como consultor, gerente de mercado. A coisa correu bem, eu ainda tive 3 anos à frente dos restaurantes, foi uma experiência única, muito boa para mim, que me fez crescer muito e entender muitas coisas, isto em Belo Horizonte, não em São Paulo, e depois houve o convite para eu vir para São Paulo, para o escritório do McDonald's, aí sim, na minha parte que eu sempre gostei e que sempre trabalhei, que é a parte de qualidade assegurada. Eu fiquei lá durante uns 5 anos, 3 anos em operações, 5 anos em qualidade, e aí no meio da pandemia a minha vida mudou muito. Eu fui pai, mas também mudei de trabalho, foi um desafios. Eu mudei para a BRF aí com um convite, aí entrei, não larguei o McDonald's, porque a gente continua com essa conta, mas agora do outro lado. Eu fui de cliente para fornecedor.
Então, é importante ver esses dois lados porque são bastante diferentes. Maravilha. E me diga aqui, Paul, se fosse para você dar um conselho para alguém que está começando agora e quer ter uma carreira tão próspera como a tua, qual que seria o principal conselho que você daria? Hugo, é difícil, não é? Porque se os conselhos fossem fáceis, mas na verdade eu acho que são algumas coisas que eu tenho dentro de mim. A primeira coisa, estuda. E eu sei que parece um conselho do nosso pai, do nosso avô, mas eu acho importante, estuda, seja o que tu quiseres, mas é importante tu teres uma base, um alicerce, como qualquer coisa na vida, não é? Então faz uma faculdade, se não quiseres para uma faculdade um curso técnico, se não quiseres para um curso técnico uma arte qualquer, mas alguma coisa que realmente tu possas usar para o futuro, não só na tua vida profissional, mas também na tua vida do dia a dia, como pai, como amigo, etc, etc. Então estuda, então esse vai ser o primeiro alicerce. Depois, alguma coisa que eu me tenho perguntado muito, que eu acho que é importante, que é cria em ti um propósito na tua vida. É super importante. Qual é o teu propósito na tua vida? E agarra-te muito a esse propósito. Depois, a terceira coisa, talvez a resiliência, paciência. Não desistas à primeira. Não vai ser fácil, não vai ser um caminho fácil. Também não estou a dizer que é sempre espinhoso, mas às vezes tens os teus obstáculos, então não desistas. Isso só te vai fortalecer. Então, resiliência e paciência. E acho que a última coisa, seja em qualquer grau que tu sejas gerente, diretor, sejas o que for, mas apaixona-te pelas pessoas que estão junto de ti, porque sozinho tu não vais fazer nada. Então acho que é o meu grande conselho, sozinho não fazes nada, então fica com as pessoas, elas vão te ajudar muito e elas, logicamente, com o teu propósito, com um propósito conjunto, tu vais conseguir chegar lá. Então, acho que é o quarto conselho que eu digo. Pessoas, acho que é um dos pilares mais importantes da nossa vida, seja profissional, seja na nossa vida do dia a dia, pessoal, nesse caso. Maravilha, pô, muito obrigado pela aula, cara. Não tem como te Aula não. agradecer. Foi um prazer, viu? Tenho certeza que a galera curtiu aí também. E um abração, viu, pô? Valeu. Obrigado, Hugo, mais uma vez pelo convite. É um prazer, sempre te disse que é um prazer falar contigo aí, não só aqui nesta pequena entrevista, mas no dia a dia, um grande profissional aí. Um abraço a todo mundo de Capinzal que nos ajuda imenso. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Valeu, pô. Tchau, Abraço. tchau.